Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens com o tema Quem sou eu? A nossa identidade em Cristo. No domingo passado nós demos início a essa série de mensagens e a primeira resposta à pergunta quem sou eu? A resposta foi: somos criaturas criados à imagem de Deus, dependentes dele em todos os aspectos da vida e responsáveis perante ele. Esta foi a primeira resposta daquilo que nós somos diante de Deus. Somos criaturas. Irmãos, ter essa percepção muda a nossa vida. Quando nós nos comportamos como criaturas, vivemos uma vida inclinada à adoração ao Criador. Vivemos uma vida dependente dele. Portanto, em vez de viver ansiosos, dependemos dele, então, portanto, descansaremos nele. Todos os nossos projetos e até a nossa rotina diária se tornam dependentes de Deus quando nós temos consciência que nós somos criaturas. Interessante, irmãos, que compreender que somos criaturas, ele não abre espaço para o racismo, pois todos nós somos criaturas. Não importa se somos negros, amarelos, brancos, ruivos, índios, americano, africano ou japonês. Ninguém é melhor do que ninguém, ou ninguém é superior que ninguém, pois todos nós viemos do pó, todos nós somos criaturas. Portanto, se um cristão é racista, ele é um cristão pirata, ou seja, ele é falso. Ele não é um cristão genuíno. Entender que nós somos criaturas dependentes de Deus é algo que se aplica a todos os seres humanos, a toda a sociedade. Por mais que a sociedade perceba isso ou não, isso é para todos, para todos. Claro que a nossa sociedade é uma sociedade cega, mundana, a qual ela não reconhece a sua total dependência de Deus. Irmãos, mas isso é uma realidade. Se nós estamos aqui hoje, respirando com vida, é porque nós dependemos de Deus em tudo. Pois é Ele que autoriza a viver e Ele também que desautoriza a viver. Eu acho muito lindo quando Ana, ali em Samuel, ela faz um cântico, a Deus, dizendo que Deus é aquele que faz descer a sepultura, mas também faz sair da sepultura, E isso é muito lindo. Irmãos, para aqueles que confiaram em Cristo como seu único Salvador, há muito mais em sua identidade do que simplesmente o fato de nós sermos seres criados, ser criaturas. Embora a pergunta quem sou eu, como eu falei no domingo passado, uma pergunta simples aparentemente, mas de difícil resposta. E se eu fizesse uma pergunta mais elaborada nesta manhã, complicasse um pouquinho, e eu gostaria que você pensasse um pouquinho, quem sou eu como cristão? Quem sou eu como cristão? Uma vez convertido, existem outras verdades gloriosas que entram em cena, que compõem a nossa identidade como cristão. E nelas, irmãos, nós nos concentraremos a partir do próximo domingo. Nós vamos tratar uma após uma. Como eu sou como cristão? Sou alguém que estou em Cristo. Grave isso na sua mente. Sou alguém que estou em Cristo. O que significa estar em Jesus Cristo? Seria uma questão de localização? Seria como estar em uma casa? Seria como pertencer a um exemplo, clube de campo? Ou a uma organização? Ou a algum partido político? Claro que não. O termo estar em Cristo é uma expressão, preste atenção, estar em Cristo é uma expressão que o apóstolo Paulo ele gosta de usar. Quando nós analisamos as suas cartas, ele usa assim mais de 160 vezes esta expressão. Então é uma expressão favorita do apóstolo Paulo. Com isso nós podemos ver que é um conceito importante na teologia, no conhecimento de Deus, pois todas as demais respostas à pergunta quem sou eu se baseia em estar em Cristo. E o que significa estar unido a Cristo? Para respondê-la, eu convido a você, abra a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 22, depois nós vamos ler o versículo 45. Eu convido a você a se colocar de pé, você que encontrou. 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 22. A palavra diz assim: pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Vou repetir mais uma vez e observe essas duas expressões: em Cristo e em Adão. Preste bem atenção. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Agora o versículo 45. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Pode se sentar. Irmãos, como nós podemos observar, existem duas expressões: em Adão, em Cristo. No versículo 45, nós observamos que o primeiro Adão é o homem criado por Deus, e o segundo, o último Adão, é Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer com esses dois versículos é que na forma de Deus lidar com a humanidade existem dois homens. Nós somos representados por dois homens, Adão e Cristo. Toda a humanidade tem como representante esses dois. Claro que existem detalhes, eu gostaria que você prestasse muita atenção. E a primeira expressão que eu vou utilizar nesta manhã é: em Adão todos morreram. E para entender melhor essa expressão, veja que Romanos capítulo 5, versículo do 12 ao 19 diz. Aliás, versículo 12 e versículo 19 diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Irmãos, este versículo, quando o apóstolo Paulo ele escreve à igreja em Roma, é uma referência ao pecado que Adão cometeu ao comer do fruto proibido, lá no jardim do Éden, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 3. Mas o fruto que está no meio do jardim, Deus disse: não comerás dele, nem lhe tocarás, pois se você fizer isso, se o fizeres, morrereis. E todos conhecem a história. Adão juntamente com Eva desobedecem a Deus e ambos morrem. Naquele exato momento, irmãos, esta morte que nós vemos em Gênesis não é uma morte física, mas foi uma morte espiritual. Eles morreram espiritualmente, e o que vem a ser mortos espiritualmente. Irmãos, da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente ela não responde estímulos físicos, você chega uma pessoa que está morta, você chacoalha, você levanta a mão, ela não responde. Também a pessoa morta espiritualmente, ela é incapaz de responder a estímulos espirituais. Paulo, ele usava essa expressão assim, mortos, que tem como significado alguém sem vida, alguém incapaz de decidir, alguém inerte, alguém que não tem sede, alguém que não tem fome, portanto um cadáver. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem apetite pelas coisas de Deus. Assim como o salmista diz no Salmo 42, que a corça anseia pela água, ela deseja pela água. Uma pessoa morta, ela não tem um anseio por Deus. Uma pessoa espiritualmente morta, ela não pode fazer nada para agradar a Deus. Ela não possui interesse por Deus. A sua vida, ela é em torno de si mesmo, das suas vontades, dos seus planos e projetos, das suas decisões pessoais, é em torno de si mesmo. Adão e Eva, irmãos, no contexto do jardim do Éden, eles desfrutavam da presença de Deus. Portanto, eles tinham uma vida espiritual, ativa com Deus, um relacionamento com Deus. Eles viviam um relacionamento maravilhoso com o Criador. Mas ali, ao desobedecerem a Deus, comendo do fruto, naquele mesmo instante, eles foram contaminados pelo pecado, que corrompeu o intelecto, que corrompeu as emoções, que corrompeu a vontade deles. Ali, naquele momento do jardim do Éden, ocorreu a depravação total. A depravação total naquele momento. Então se tornaram incapazes de fazer qualquer bem no que se refere ao relacionamento com Deus. O pecado os tornou incapazes de, pelas suas próprias forças, se aproximar de Deus.
Naquele momento, quando o pecado contamina Adão e Eva, afetando a sua vontade, naquele momento eles se tornam escravos do pecado. Portanto, irmãos, a desobediência, o pecado ali gerou consequências. Eles foram expulsos do jardim, ou seja, eles foram expulsos da presença de Deus. É como um peixe tirado da água. Você tira o peixe da água, ele morre. Assim, eles, excluídos da eterna e abundante presença de Deus, morreram. O peixe sem água morre. O ser humano sem Deus não tem vida, é espiritualmente morto. Então, quebrando o relacionamento com Deus, eles se tornaram escravos do pecado. Eles já não são mais livres, eles já não desfrutam mais aquela liberdade que eles haviam ali no jardim. A partir daquele momento, o pecado começou a dominar. Se criou então um abismo entre Deus e o homem. Quando Deus os exclui da sua presença, eles morrem espiritualmente, condenados pelo pecado. Esse abismo, irmão, o homem não tem capacidade de se sobrepor a ele, de passar por ele, porque é um abismo de eterno, não eterno, um abismo infinito, a qual o homem não tem capacidade nenhuma. Mas tem um detalhe muito importante, irmãos. Adão, ele não era um homem comum, para que as consequências caíssem somente sobre ele. Adão, ele havia sido designado por Deus para representar toda uma espécie humana, toda a humanidade. Por consequente, as consequências do seu pecado caíram sobre toda a humanidade, E Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala assim, que a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Irmãos, Paulo ali, ele não está se referindo aos nossos pecados individuais, mas ao fato que nós estávamos unidos a Adão, como o nosso representante. Quando ele pecou, todos pecamos, e assim todos sofremos as consequências do pecado nesta vida. Essa ideia da natureza representativa do pecado de Adão é desenvolvido mais em Romanos capítulo 5, versículo 18, se você quiser acompanhar comigo. Romanos capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele fala assim: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens. Daí novamente ele fala no versículo 19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, por um só homem veio o julgamento sobre todos, né? Mas também ele fala no 19, pela desobediência de um só, todos foram feitos pecadores. Então, irmãos, toda a humanidade, sendo descendente de Adão, sofreu as consequências do pecado. Toda a espécie humana tem uma parte específica. Olha que interessante, toda a humanidade tem uma parte específica do DNA de Adão e Eva. E isso é algo que é passado de geração a geração. E eu estou falando isso, que é algo que é comprovado pela ciência, irmãos. É algo que passa do pai para o filho, e assim vai, né? E como um filho ou filha que carrega consigo os trejeitos do pai, ocorreu da mesma maneira. Foi passado de geração a geração, esse pecado ele foi contaminando, foi passando. E é interessante, irmãos, que não é assim que muitos dizem: nossa, o seu filho ou sua filha tem o seu jeitinho, olha que belezinha, o jeito de sentar, o jeito de andar, o jeito de olhar, lembra muito você, né? Porque os nossos filhos carregam os nossos trejeitos, né? Carrega ali parte do nosso DNA neles, algo passado do pai para o filho. Assim nós carregamos em nossa natureza a natureza de Adão, uma natureza inclinada a fazer tudo que é errado, o pecado, pois somos da semente de Adão. Mas existe uma única exceção, e é Jesus Cristo, que não era descendente de Adão. Cristo, para não herdar esse pecado, esta corrupção, ele precisou vir nesse mundo por uma obra milagrosa, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus age na Virgem Maria. Embora Jesus seja membro da raça humana, Cristo não participou desse pecado original. Por quê? Porque ele não é semente de Adão. Sua substância humana, Cristo era humano, essa substância humana foi criada da substância de Maria pelo Espírito Santo.
Irmãos, nada que vem da mão de Deus é algo impuro, tem alguma mancha de pecado, mas é algo santo. Jesus foi o único homem que não conheceu o pecado. Por quê? Porque ele era separado, inocente, imaculado, portanto não cometeu nenhum pecado. Talvez aí no seu lugar você esteja pensando assim, como eu já pensei: eu não estava no jardim do Éden, isso é injusto. Como? Porque eu não estava lá. Se eu estivesse no lugar de Adão, claro que eu obedeceria a Deus. Irmãos, não pense, irmãos, dessa maneira. Não pense que você no lugar de Adão, você teria obedecido a Deus. Sendo que nem para almoçar, muitas das vezes nós agradecemos a Deus por aquele prato. Ou seja, muitas das vezes nós não reconhecemos que aquele alimento foi Deus que nos deu. Eu tenho certeza e plena convicção que nós, se estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós não apenas não comeríamos o fruto, mas nós comeríamos até as folhas. Verdade, não sobraria nada. É só olhar para a realidade do ser humano hoje. O que o ser humano faz com a natureza? Destrói. Ele não se cansa, está falando que tem que parar, ele continua. E interessante que é assim, sabe por que eu falo isso? Porque a nossa mentalidade é assim: já que é para pecar, vamos pecar com gosto. Não é assim que muitos pensam: o ladrão roubou a padaria, tadinho, puxa, roubar a padaria, pare com isso. Se fosse eu roubaria um banco. Já que é para roubar, vamos roubar bastante. Irmãos, eu estou usando esse exemplo, assim, existem vários outros exemplos, a qual muitos compartilham, pensam dessa maneira: já que é para errar, vamos errar gostoso, pecar gostoso. Então, irmãos, ao responder essa questão, quem sou eu? Nós deveríamos dizer assim: sou pecador. E quando eu falo isso, é porque Davi reconheceu. No Salmo 51, versículo 5, Davi ele fala assim: sei que sou pecador, desde que nasci sim, desde que me concebeu minha mãe. Irmãos, Davi nesse momento desse salmo, ele está dizendo assim, que a natureza que recebeu na concepção era uma natureza pecaminosa. Por que isso é verdade? Porque assim como Davi, nós que estamos aqui, nós somos representados por Adão no jardim do Éden, e pela desobediência de Adão, Davi foi feito pecador, e nós também. Imagine comigo agora, dois homens, Adão e Cristo, diante de Deus. Atrás de Adão está toda uma humanidade de forma representativa, unida junto a ele. Nós viemos a este mundo em Adão. Por causa disso, nós olhamos para a citação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 3, e nós vemos o quanto ela é verdadeira. Veja o que a palavra diz. Paulo ele fala assim em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Irmãos, esta era a nossa condição antes de Cristo. Éramos filhos de Adão, herdeiros de Adão, estávamos espiritualmente mortos, escravos do mundo, escravos do diabo, das nossas paixões pecaminosas, e um detalhe importante: objetos da ira de Deus. Eu já tratei sobre essa questão, sobre a ira de Deus, e isso deve causar em nós um temor. Sendo um ser humano em Adão, viemos ao mundo como objeto da ira de Deus. Deus estava contra nós, nós estávamos como inimigos de Deus. Do homem a Deus era um abismo infinito, no qual o homem, devido ao pecado, jamais alcançaria. Irmãos, e isso não importa se vocês nasceram em lares cristãos, pais crentes ou pagões, todos somos nascidos em Adão. E um detalhe importante, que não apenas toda a humanidade, mas toda a criação sofre as consequências do pecado de Adão. E isso é o que significa estar em Adão.
Estar em Adão é estar separado de Deus. Não admitir que herdamos de Adão o pecado é não crer que herdamos de Cristo a justiça. Não reconhecer que fomos condenados em Adão é não admitir que nós podemos ser salvos por Cristo. Pense bem nisso. Mas de um lado está Adão, mas do outro lado está Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus nomeou Adão como representante de toda a humanidade, também designou a Cristo para representar todos aqueles que confiam no seu nome como Salvador. O versículo, Romanos capítulo 5, versículo 18 diz assim: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz a vida. Daí no versículo 19 ele conclui dizendo: pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Irmãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, Ele é o nosso representante diante de Deus. Para aqueles que creem, por sua vida perfeita, por sua vida perfeita de obediência, morte e ressurreição, por esses atos nós temos a vida. Por sua morte na cruz, Ele experimentou a maldição pela desobediência. Como nosso representante, tudo o que Ele fez em sua vida, em sua morte, foi para o nosso benefício, para o benefício dos seus. Ele viveu a vida nesta terra de maneira perfeita, uma maneira que nós não poderíamos viver, e morreu a morte que nós merecíamos. Quando pensamos na obra de Cristo, geralmente pensamos em sua morte para pagar os nossos pecados. Referimos a isso como expiação substitutiva, ou seja, no sentido em que Ele morreu no nosso lugar, como nosso substituto, para satisfazer a justiça de Deus. Mas o que torna essa substituição válida? Como a justiça de Deus poderia ser satisfeita quando um homem perfeitamente inocente sofre o castigo em prol daqueles que na verdade mereciam esse castigo? Irmãos, a resposta é: Cristo se posicionou diante do Pai, diante de Deus, como o nosso representante. Ele assumiu a nossa responsabilidade por termos desobedecido à lei de Deus, e assumiu a nossa responsabilidade de prestar contas a Deus por nossa desobediência. Tudo isso porque estamos nele. Isto é, estamos unidos a Ele de modo representativo. Essa verdade da união representativa em Cristo, irmãos, está em João capítulo 15, versículo 1. Quando nós olhamos aqui, isso nos ajudará a entender quem somos. Nós somos chamados a viver essa união vivificante com Cristo. E essa união é explicada em João capítulo 15 assim, de maneira mais clara, quando Jesus faz a metáfora da vinha. E eu gostaria de ler com vocês. Jesus fala assim em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, assim como os ramos compartilham da vida e da nutrição da vinha, da videira, assim somos nós como cristãos. Compartilhamos da vida de Cristo. Nós somos ramos que estamos enxertados na videira. Com isso nós compartilhamos da vida dentro de nós. Essa união vivificante é influenciada pelo Espírito Santo que habita em nós, habita na igreja. Nós temos permanecido nesta videira, ligado nessa videira. Nós estamos ligados pela obra do Espírito Santo, ou seja, nós estamos em Cristo, permanecemos em Cristo, por obra do Espírito Santo e não pela nossa capacidade. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós,
o qual tende parte de Deus, que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Estar em Cristo, irmãos, é estar plantado em Cristo. É ter um relacionamento vital. Alguém que está enraizado em Cristo, plantado em Cristo, ele automaticamente ele dá fruto. Nós estamos nele e ele está em nós por meio do Espírito Santo. E assim nós permanecemos nele. Pode vir o vento que for, a luta que for, nós permaneceremos nele. Por quê? Porque é o Espírito Santo que habita em nós, na igreja, tem nos fortalecido e tem nos sustentado, pois ele habita em nós. Em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 30 ao 31, diz assim: olha que coisa linda, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É da parte de Deus que nós estamos em Cristo. Não fui eu, não foi você. Como se eu pudesse chegar a Cristo por mim mesmo, com o meu próprio esforço. Mas foi Deus que nos uniu à pessoa de Cristo. Foi por sua ação que nós estamos em Cristo. A própria vida de Cristo flui em nós. E algo interessante é que quando nós pensamos em Cristo, no grego é dentro de. Olha que interessante. É dentro de. Imagine comigo, você dentro de um tanque de guerra. Vou fazer essa ilustração dentro de um tanque de guerra. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós estamos dentro de Cristo. Nós estamos seguros dentro de um tanque de guerra. Imagine comigo, nós estamos dentro de um tanque de guerra, onde está um caos, onde está a guerra, onde esse tanque ele tem sido bombardeado a todo momento, mas esse tanque ele continua indo e prevalecendo. Ou seja, nós estamos dentro de Jesus Cristo, a qual nós temos a segurança da nossa salvação. E existe um propósito, existe um fim, existe um lugar a se chegar, estando em Cristo Jesus. É na Nova Jerusalém. E esta vida flui em nós, e quando flui em nós, automaticamente nós damos fruto. Irmãos, portanto, quem eu sou? Eu sou pecador. É de extrema importância entender e reconhecer que nós somos descendentes de Adão, portanto pecadores. Só se arrepende quem reconhece. Só vai ao médico quem sabe que está doente. Portanto, é de extrema importância nós sabermos que nós somos descendentes de Adão, da semente de Adão. Reconhecer isso é reconhecer que sem Deus nós estamos espiritualmente mortos, vivendo segundo os nossos desejos pecaminosos, vivendo segundo o curso desse mundo, sem aptidão para com Deus, fazendo toda a obra da carne, toda a obra da mente. Alguém que não deseja ter nenhum relacionamento com Deus. Não reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos da semente de Adão, não reconhecer que fomos condenados em Adão, é não admitir que nós podemos ser salvos em Cristo. Portanto, todo ser humano que vive em uma crise de identidade, isso eu estou dizendo ao cristão, aos evangélicos, não sabem quem são em Cristo, vivem com medo, vivem ansiosos. A nossa segurança, a segurança da nossa salvação está em Cristo, porque nós estamos dentro de Cristo. Cristo é a garantia da nossa salvação. Irmãos, agora que você entendeu, reconheceu a sua descendência, reconheceu que nós somos a semente de Adão, eu os convido a olhar para Cristo, porque é somente através de Cristo que nós teremos vida. E o apóstolo Paulo ele fala em Efésios, e eu acho lindo quando ele fala assim: Ele vos deu vida, porque até então quem te representava era Adão, então vocês estavam mortos. Mas o leão da tribo de Judá, o verbo se fez carne para representar vocês diante de Deus. Portanto, por meio dele, por mediação dele, vocês têm vida.
Eu convido a vocês a olharem para Cristo, porque somente através de Cristo nós teremos vida novamente. Somente através de Cristo nós encontraremos o perdão, nós encontraremos a graça. Não importa quanto tempo você está dentro de uma igreja, não importa se você nasceu no lar cristão, não importa, é estar em Cristo que nós encontraremos a vida, em Cristo. Jesus Cristo é a ponte, como aquela imagem que foi colocada. Jesus Cristo, o homem está de um lado, Deus está de outro, existe um abismo. Jesus Cristo é a ponte que nos liga ao Pai, somente por meio dele. E ele fala: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a ponte. Esta ponte é a cruz, e nós precisamos passar pela cruz. E quando nós passamos pela cruz, nós nos enxergamos. Quando passamos pela cruz, nós entendemos quem nós somos e entendemos quem Ele é. E nessa manhã eu convido a vocês, parece soar estranho, mas eu convido a vocês a crer em Jesus, porque crer não é um mero acreditar, são as nossas ações que comprovarão a nossa crença, se de fato nós cremos, se de fato nós estamos ligados na videira. São os nossos frutos que dirão. E nessa manhã Deus fala através da palavra: quem somos nós como cristãos? Cristo tem nos representado, Cristo nos substituiu. E em Hebreus diz que Cristo está diante do Pai, intercedendo por nós, orando por nós. Sabe por quê? Porque Ele nos representa. É Ele que tem nos guardado. É somente através dele, é Cristo que nos leva ao Pai. Que possamos compreender a nossa identidade em Cristo Jesus. Muitos têm sofrido com essa crise de identidade, não sabendo quem é em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos criaturas que com o pecado de Adão nós somos contaminados e nós somos responsáveis pelo pecado também. Mas o Verbo se fez carne para nos livrar da condenação do pecado. E hoje nós temos a liberdade, uma liberdade que não é licenciosidade nem libertinagem, mas é uma liberdade a qual nós somos servos, escravos de Cristo. Vivemos para Cristo, e nós estamos nesse mundo aqui para ser filhos, para ser alguém que dá fruta a qual as pessoas olham e falam assim: puxa, eu sei qual videira que é essa. E nessa manhã eu convido você a refletir um pouquinho a respeito dessa palavra, a pensar um pouquinho a respeito dessa palavra, a pensar um pouquinho sobre os seus pecados, sobre os seus atos. Irmãos, nós somos pecadores, nós estávamos mortos espiritualmente, e Cristo nos deu a vida, e isso é motivo de glorificar. Sabe por quê? Porque essa graça nos alcançou. Mas existem pessoas que ainda estão unidas somente a Adão, pessoas que estão mortas espiritualmente, vivendo os seus desejos pecaminosos. Que essa mesma graça que tem nos alcançado possa alcançar essas pessoas, e que essa graça possa trazer a unidade. Que nessa manhã você possa estar orando. Eu convido você a fechar os seus olhos. E você refletisse um pouquinho a respeito da sua vida. Talvez você não tenha nenhuma aptidão por buscar a Deus. Talvez você não reconheça que você é pecador. Talvez no seu coração os méritos, a obra da justiça sobressai a obra de Cristo. Talvez você esteja vivendo segundo os seus desejos, esteja morto espiritualmente. Mas hoje a palavra do Senhor vem para lhe dar vida. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós estávamos condenados, ó Pai, pois nós somos sementes de Adão. Mas a tua graça nos uniu ao Senhor, ó Pai. Até então, aqueles que eram mortos hoje têm a vida. E não há mérito humano, mas é a tua graça e misericórdia que tem nos dado a vida. Deus, que o Senhor possa estar visitando a cada coração nesse momento, trabalhando sobre cada coração.
Deus, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, ó Pai. Que possamos nessa manhã, Pai, através da ceia, Pai, olhar para a cruz. Que podemos olhar para o Evangelho e nos enxergar, Pai, o quanto nós somos carentes do Teu amor, ó Deus, carentes da Tua graça, Pai, do Teu perdão, Pai, que possamos, ó Pai, abrir o nosso coração e se quebrar esse coração, Pai, se aquebrantar, Pai, dentro da Tua presença, Pai, pedindo, ó Pai, que o Espírito Santo venha sobre nós, ó Pai, mudando, Pai, esse coração, nos dando a vida, Pai, nos ajudando, Pai. Pai, nós somos pecador, Pai, que nós possamos, ó Pai, a todo instante, Pai, ter essa consciência, a todo instante buscar ao Senhor, ó Pai. Pai, quando nós contemplamos, ó Pai, a beleza, Pai, a beleza do Teu Evangelho, Pai, automaticamente nós olhamos para o nosso coração e gritamos: ai de mim, Pai, não foi assim, ó Deus, que a Tua palavra fala de Isaías, Pai, ao contemplar a Tua beleza, Pai, ele ficou ali, Pai, ele ficou tomado pelo temor, ó Pai, que este mesmo temor esteja sobre cada coração, Pai, que a palavra, Pai, que foi ministrada nessa manhã, Pai, o Senhor revele a cada coração, Pai, que eles possam, Pai, contemplar da Tua beleza, Pai, da Tua graça, Pai, e assim reconhecer, Pai. Pai, eu Te agradeço por esse momento, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe aqueles que nos assistem.